Quando deve acontecer o recolhimento do imposto no caso do inventário extrajudicial e quem é responsável por fazer essa declaração e pagamento? Meu nome é Jonatas Albino do Nascimento, sou auditor fiscal, especialista na fiscalização do ITCMD e hoje vamos conversar sobre isso, obviamente, né? A nossa exposição aqui, como eu sempre combino, vai ser prática, vai ser rápida e estamos falando do ITCMD que vai poder se aplicar aí tanto à hipótese causa-mortes quanto à hipótese intervios, tá? A doação. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu preciso que você entenda é, isso eu falo na maioria dos vídeos, a peça mais importante do inventário ou de uma escritura específica de doação é o advogado. O advogado, a advogada que está defendendo o melhor interesse do cliente. Isso serve para você, advogado, que está aqui atrás de informação de qualidade, ótimo que você esteja atrás de informação. Isso serve para você, eventual contratante que está aqui tentando se localizar no tema. Não abra mão de contratar alguém que é especializado no tema. Existem duas formas de fazer um inventário. Caro e muito caro, certo? Muito caro é quando você tenta ir por alguém que vai te cobrar muito mais barato, porque não sabe o que está acontecendo direito e vai descobrir com o seu caso. Tá? Feito esse alerta extremamente importante, primeira coisa, você precisa saber o que está acontecendo. Tá? Eu vou colocar aqui o link aqui embaixo, o link da resolução 35 do CNJ, eu tenho ela aberta aqui, vou colocar aqui para você poder acessar. Então, você advogada que está iniciando aí nessa área de inventário ou de doações, você precisa ler essa resolução. Tá? Você vai gastar, talvez, infinitos 10, 15 minutos, tá? Para dar uma lida rápida nela. Claro, eu sempre vou aconselhar um estudo aprofundado da área, é uma área que tem lá seus detalhes, mas temos que deixar aquela cultura que muitos trouxeram da faculdade, que é atuar de forma intuitiva, aprender fazendo. Não é assim que funciona, tá? Temos parâmetros que devem nortear a atuação. E esse parâmetro, no caso do profissional de direito, são as normas, certo? Então, como é que eu quero, eventualmente, me envolver, né, como profissional, numa lavratura de escritura, sem ler a norma principal que fala sobre a lavratura da escritura? Como? Certo? Então, primeira coisa, saber o que está acontecendo, se localizar, tá? A norma que eu estou indicando para vocês é uma norma curta, tá? Eu falei aqui em 10, 15 minutos, dá para já se situar e saber o que está acontecendo, saber várias regras absolutamente importantes, tá? Esse eu diria que é o primeiro passo para saber o que está acontecendo. E aí a gente tem peculiaridades que podem acontecer, que podem, melhor dizendo, aparecer aí no seu contexto. Por exemplo, quem vai fazer a declaração do imposto? Pode ser o tabelião, pode ser você, certo? Temos mudanças de um estado para o outro, às vezes dentro do estado temos mudanças de um cartório para o outro. O que eu acho não, né? Tenho certeza que você não pode abrir mão independente de ser o pessoal do cartório que está fazendo essa declaração ou você precisa saber o que está acontecendo. Você é advogado, advogada, contador, contadora, você precisa saber o que está acontecendo. Por quê? O pessoal do cartório comete erros. O fiscal comete erros, todo mundo comete erro. Então você vai confiar em alguém, como é que você vai saber que está certo? Como é que você vai saber que depois o seu cliente não está sujeito a uma autuação? Eu já cansei de lavrar autos de infração baseados em escritura pública, em que a gente coloca o tabelião como responsável, certo? Então, assim, eu sempre digo que eu trabalho vendo as coisas acontecendo. Tá? Eu trabalho vendo as coisas acontecendo. Ah, não, isso aí não, nunca vai dar. Dá. Eu trabalho vendo essas coisas acontecendo. Muitas vezes, né, causando, entre aspas, né, aplicando a lei. Então, saiba o que está acontecendo, certo? No nosso contexto de TCMD, eu elejo um vilão. Tem um grande vilão no nosso contexto do ITCMD. A crença de que advogados e advogadas não precisam saber ITCMD. Basta o fiscal saber, basta o pessoal do cartório saber. Isso é um erro que leva muita gente para o prejuízo, muita gente para a dor de cabeça. Então, se você chegou até esse vídeo aqui pensando nisso, eu tenho uma notícia ruim para você. Tá? Outra coisa, o nosso artigo 15 da resolução
35, ele fala, a resolução 35 do CNJ, vou botar o link aqui embaixo, tá? Ele fala que para a lavratura da escritura, todos os impostos precisam estar pagos. Então aqui a gente já tem grande parte da resposta do que você veio procurando, né, nesse vídeo. Mas temos mais detalhes que podem entrar aqui. Por exemplo, o exemplo do parcelamento. Eu preciso falar do parcelamento. De qualquer maneira, se você chegou aqui, até aqui, esse ponto do vídeo, eu estou conseguindo te ajudar, aperta aqui o joinha que ajuda bastante a gente. Toda quarta-feira às 8 horas a gente tem um vídeo novo tratando sobre inventários ou ITCMD, tá? Segue a gente para você conseguir ter informações de qualidade nesse sentido. Seguindo em frente, você advogado ou advogada, precisa verificar a existência de parcelamento no seu estado, tá? E aqui eu tenho duas coisas para falar. A primeira delas é o seguinte: caso tenha o parcelamento no seu estado, essa regra ela não é afastada. Tá? Ah, não, tem o parcelamento, meu cliente vai fazer. Vai parcelar em 6 vezes, então só vai conseguir lavrar essa escritura ao final desse parcelamento. Tá? Esse artigo o artigo 15 da resolução 35, ele não é afastado, ele não faz um porém, né? Não faz uma ressalva, melhor dizendo, para a questão do parcelamento. Tá? Isso aqui é importante ser dito. E em relação ao próprio parcelamento, é interessante que você busque a norma de parcelamento do seu estado e saiba o que está escrito nela. Porque muitas vezes a gente tem, não, tem parcelamento, não, já ouvi falar, não tem. Aí o seu cliente chega e fala assim, tá, eu quero fazer, e aí? Você não sabe, não sabe parcela, o valor de parcela, se tem valor de parcela mínimo, você não sabe se tem quantidade máxima de prazo, certo? Então você precisa, isso é ser profissional, tá? Eu faço até uma ressalva aqui que muitas vezes você perde o cliente porque não tem essa informação. Porque as pessoas às vezes querem fazer o inventário, mas têm medo dos custos. E quando você, advogado ou advogada, mostra uma forma de, óbvio, né? Você não vai conseguir fazer com que esse custo não exista mais. Mas quando você conhece caminhos ou para diluir esse custo, ou eventualmente você já sabe, opa, isso aqui vai dar uma isenção. E aí você já chega para a pessoa e fala assim, não, esse seu bem aqui, por exemplo, ele vai pagar imposto em cima disso. Então, esse tipo de conhecimento muitas vezes vai fazer a diferença entre você fechar aquele caso ou não, certo? E eu não estou falando só por aquela questão de passar segurança para o cliente, que isso já é muito importante. Eu estou falando sobre conhecimento técnico específico que vai mostrar racionalmente para o cliente que ele não vai gastar tanto quanto ele imaginava, ou ele vai gastar até mais ou menos o que ele imaginava, mas ele pode mitigar, digamos assim, esse impacto nas próprias finanças, tá? Então, muito importante a questão do parcelamento também. Ache a norma e saiba os pormenores do parcelamento, porque eu sempre quando eu falo de parcelamento, eu sempre falo do estado de Minas. O estado de Minas, torço para que esse vídeo fique desatualizado em breve, ele não tem um parcelamento de TCMD, ele tem um parcelamento de dívida ativa. Certo? Então você depende de uma declaração, não pagamento. Você precisa do trânsito, digamos assim, para não confundir, vou usar a palavra trâmite. Do trâmite desse processo administrativo, da inscrição em dívida ativa que pressupõe determinadas, não vou dizer sanção, que é uma palavra pesada, mas encargos específicos para ir chegar no parcelamento. Ou seja, não tem parcelamento de TCMD, você tem um parcelamento de dívida ativa, o que é totalmente diferente, tá? Então, veja aí no seu estado se há o parcelamento do ITCMD. Declarei o débito do ITCMD, eventualmente o fiscal vai lá e vai aprovar, e aí sim eu vou poder fazer esse parcelamento, tá? Eu vou deixar aqui, ó, nesse momento vai aparecer aqui em algum lugar da tela, o link para você conhecer o nosso vídeo em que eu falo de forma mais ampla sobre o inventário extrajudicial. Nesse aqui eu falei só sobre o recolhimento do imposto, digamos assim, no âmbito do inventário, mas tem já que você está aqui, com certeza é importante que você veja esse vídeo aqui também sobre a dinâmica geral do inventário extrajudicial. E se for alguma dúvida, deixa aqui, a gente conversa, tá? Eu vou responder as suas perguntas e fica o convite para que você me siga lá no Instagram, jonatas.albino e _ no final. Lá eu falo diariamente sobre inventários e sobre TCMD e conversamos sobre esse tema e eventualmente outros também. Tá? Então é isso. Obrigado por você estar aqui. Um abraço e até a próxima oportunidade.